Boa noite, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando na casa de vocês. E hoje eu vou falar com vocês sobre sobre a correção das atividades da página 53. Eu vou fazer o exercício 6, que eu acredito que seja o exercício mais difícil dos exercícios que eu disse para vocês fazerem na última aula. Por isso que eu vou fazer ele com vocês. Ele é da até qual? Deixa eu só me recordar. Da ATF, eu vou fazer alguns deles e aí vocês vão conseguir fazer. Na sexta-feira da semana passada, vocês vão recordar que eu enviei para vocês alguns exercícios feitos do exercício 1 e do exercício 2. Eu acredito que metade ou um pouco mais da metade, e eu pedi que vocês fizessem o restante e eu acredito que vocês tenham feito, né? Bom, vamos lá, então, vou passar para vocês o nosso material da aula de hoje, tá? Então, o que a gente vai fazer é isto aqui, tá certo, gente? Olha lá. A gente está vendo atividade de nono ano, 25 de 5 de 2020. Racionalize o denominador das seguintes expressões. Aonde está esses exercícios, gente? Esse exercício está na página 53. Gente, eu fiquei até um pouco espantado, porque ninguém me mandou dúvidas em relação a isso. E o que acontece? No livro nosso, ele não explicou muito bem como se faz essa racionalização quando o denominador possui uma expressão. Então, eu vou explicar hoje para vocês, fazendo as atividades, bem explicado, para que vocês consigam entender. Porque no livro não tinha realmente esse exemplo. Então, eu achei até que eu ia ter alguma dúvida, eu esperava que vocês mandassem alguma coisa, não acabei não recebendo. Então, eu quero que vocês mandem, continuem mandando para mim, gente, porque eu não estou recebendo mensagens. Eu preciso saber o que vocês estão entendendo, o que não estão entendendo. Eu preciso saber se vocês estão realmente vendo as videoaulas e estão realmente dentro do conteúdo. Será que vocês assistiram todas as videoaulas? Será que vocês estão fazendo as atividades? Eu preciso saber, né? Então, vamos lá. Gente, racionalize o denominador de cada expressão a seguir. Então, eu vou fazer, gente. Então, eu vou fazer. Tem aí marcado para mim A, B, C, D, só para situar vocês nessa atividade. A, aqui do meu exemplo, é realmente a A lá do livro, tá? A B é a B do livro. A C, daqui da atividade, é o exercício D lá do livro. E o D aqui da atividade é o exercício F lá do livro, tá, gente? Certo? Tudo bem? Marcaram aí? Conseguiram se achar? Vamos fazer agora. Então, seguinte, vou inserir aqui a equação e começar resolvendo já direto, já sem muita demora, a atividade A. Vou primeiro resolver a A, né? Então, a expressão é 1, certo? Sobre 3, né? 1 sobre 3, situando aqui, voltando para dentro da expressão, 1 sobre 3 menos raiz de 6, raiz quadrada de 6, tá, gente? Raiz quadrada de 6. Essa é a expressão. E o que vai acontecer? Seguinte, gente, notaram que embaixo tem 3 menos raiz quadrada de 6. O que eu disse na aula passada? Que não pode ter uma raiz quadrada no denominador. Eu disse isso para vocês. E realmente não pode. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que arrumar isso. E esse arrumar que eu falo é fazer a racionalização, tá? Então, o que vai acontecer? Vezes. Eu vou multiplicar agora. Olha, este é o pulo do gato, né? A parte mais importante dessa atividade. Porque pensa só. 1 sobre 3 menos raiz quadrada de 6. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1, vou repetir esse 1 e vou multiplicar pelo quê? Pelo meu denominador. Só que tem um segredo. Quando eu fazia lá da outra forma, quando tinha só a raiz quadrada, eu só colocava a raiz quadrada e pronto, acabou e continuava o exercício, bem simples. Quando eu tenho uma expressão que envolve o sinal de menos ou sinal de mais na parte de denominador, que é, se vocês perceberem, dá uma olhada no livro de vocês, esse é o único exercício que está acontecendo isso, tá? É o exercício 6. Não aconteceu isso no exercício 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Todos esses foram bem básicos, bem comum. Mas no exercício 6, aconteceu isso de ter uma expressão embaixo. O que a gente vai ter que fazer? Seguinte,
Eu vou repetir o 1, que é o meu numerador, e multiplicar pelo quê? Por 3. Agora é o segredo. Era menos, não era? No denominador. Passa a ser mais, tá? Este é o segredo. Mais o quê? Raiz quadrada de 6. Fecha o parênteses. E embaixo vai ser a mesma coisa. Então, vai ser o quê? O que tinha embaixo? 3 menos o quê? Raiz quadrada de 6. Não era isso? Era isso que tinha escrito lá. Vai estar multiplicando o quê? A mesma coisa que eu multipliquei no numerador. O que eu usei para multiplicar no numerador? 3 mais raiz quadrada de 6. E fecha o parênteses. Dê uma olhada em como ficou, gente. Ó, o que eu fiz aqui de diferente? Eu repeti o que era, não foi? Eu repeti o que era. Isso aqui, ó, tirar já, porque isso aqui já era o exercício, né? Vou colocar um igual. O que era? Era isso aqui, né? Então, o exercício falava que era 1 sobre 3 menos raiz quadrada de 6. Não era isso? Como que eu vou fazer? Eu repito ele, ó. Eu repeti o 1, tá vendo? Eu repeti o meu numerador e repeti o meu denominador. 3 menos raiz quadrada de 6. Tá vendo que tá aqui? 1 sobre 3 menos raiz quadrada de 6. 1 sobre 3 menos raiz quadrada de 6. Tá? A mesma coisa. E vou multiplicar pelo quê? Pela parte de baixo, ou seja, por esse 3 menos raiz quadrada de 6, só que com sinal invertido, tá? Por ser uma expressão. Então, fica o quê? 3 mais raiz quadrada de 6 vezes aqui embaixo 3 mais raiz quadrada de 6. Vou fazer mais exercícios, vocês vão entender. Então, vai ficar o quê? Vamos desenvolver esse exercício? Fazendo chuveirinho aqui, ó. 1 vezes 3 mais raiz quadrada de 6 é 3 mais raiz quadrada de 6. É a mesma coisa, professor. É a mesma coisa. Então, vai ficar 3 mais raiz quadrada de 6. São expressões um pouco mais longas agora, tá? Certo? E às vezes é complicado fazer aqui. Gente, e agora? A parte de baixo. Eu gosto muito disso porque eu gosto de ver se vocês lembram realmente. Quem viu a aula passada, não, eu acho que a aula retrasada, já umas 2, 3 aulas atrás, que eu acho que foi até uma dúvida do Bernardo, que mandou, que estava com um pouco de dúvida em produtos notáveis, que é um assunto lá do 8º ano, tá, gente? Então, o que acontece? Lembra que quando eu tenho 2 fatores com sinal mais, eu tenho uma regra. Quando eu tenho 2 fatores com sinal menos, eu tenho um outro modelo, né? E quando eu tenho mais com menos, eu tenho um outro modelo, não é? Qual é o modelo do mais com menos? A ao quadrado, né? Mais b ao quadrado menos b ao quadrado. Não é isso que fica o modelo? Sim ou não, gente? Volte lá na aula passada, ó. Eu disse isso para vocês. Foi feito na atividade 6, aplicando a página 51, tá, gente? Dê uma olhada lá, página 51. Isso aí foi a atividade lá do ano passado. Quem olhar o caderno do ano passado também vai poder verificar isso, tá? Então, fica lá a ao quadrado menos b ao quadrado, tá bom? Esse é o modelo, quando tem 2 fatores com sinais diferentes. Gente, olha só, então vai ficar o quê? Quem é o a nessa expressão aqui? É o 3. Então, fica 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, menos o quê? Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6. Tudo isso ao quê? Ao quadrado, tá? Fechou. Tá, gente? Fechou, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Repito a parte de cima, continuando desenvolvendo. Ainda não terminou, tá? Então, vai ficar 3. Opa! 3 aqui em cima. Oh, meu Deus, aqui. 3. Paga aqui, tá, gente? Aqui hoje tá complicado esse Google. Não sei o que tá acontecendo. Na aula do 8º também foi meio complicado. 3 mais raiz quadrada de 6, tá, gente? 3 mais raiz quadrada de 6. Continua a mesma coisa. E embaixo agora, gente, eu desenvolvo. 3 ao quadrado é 9, não é? Menos o quê?
Raiz quadrada de 6 ao quadrado. Lembra que eu posso cortar a raiz quadrada com o meu expoente 2? Posso. Fica só o quê? Fica só o número 6, professor. Perfeito. E agora fica o quê? Igual o quê? Desenvolvendo ainda mais uma vez. Mesma coisa. Vou até repetir, ó. Vai ser pouca mudança, tá? Por isso. Então fica o quê? Gente, 9 menos 6 embaixo. Quanto que dá 9 menos 6? 3. Né? Então, esse é o resultado final. O resultado final é 3 mais raiz quadrada de 6 sobre 3. Confiram a resposta com o livro, vejam se está coerente, se a minha explicação foi aceitável para você. Caso não foi aceitável, me peça no Clipe Escola e eu vou voltar neste conteúdo e eu vou passar mais agora alguns para que vocês tenham a real noção do que está sendo feito. Então, a atividade A é 3 mais raiz quadrada de 6 sobre 3. Perceba o que foi feito, veja com atenção. Ó, essa era a expressão inicial, o que ele pediu, o que ele solicitou. Eu repeti ela, 3 menos raiz quadrada de 6, só que multipliquei pelo quê? Pela parte de baixo com o sinal trocado. Sinal trocado. Então, fica 3 mais raiz quadrada de 6 e embaixo 3 mais raiz quadrada de 6. E aí eu fiz a distributiva. 1 vezes 3 mais raiz quadrada de 6, 3 mais raiz quadrada de 6. 3 menos raiz quadrada de 6 vezes 3 mais raiz quadrada de 6 são sinais trocados, menos e mais. Menos e mais tem uma regra. Aquela regra do mais, menos, mais, vocês lembram? Distributiva? Qual que é? Fica x ao quadrado menos menos y ao quadrado, né? X ao quadrado menos y ao quadrado. Tem uma aula passada aí, comentei isso com vocês. Então vai ficar o quê? X é o quê? O 3 aqui. 3 ao quadrado menos, que é da regra, o y ao quadrado. Raiz quadrada de 6 ao quadrado. Certo? 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6. Gente, essa é a maneira mais fácil de fazer. Sabe por quê? Porque se vocês forem fazer a distributiva de tudo isso aqui, certo? Para demonstrar, vocês vão chegar no mesmo resultado que eu cheguei, obviamente, porque está certo. Mas o que vocês vão fazer? Se vocês forem fazer por chuveirinho, vai ficar um exercício bem grande, tá? Fica uma resolução bem grande. Claro que vai estar certo. Mas, gente, eu acho que eu sou da maneira, eu gosto de fazer sempre da maneira um pouco mais fácil, mais rápida, e eu acho que é mais tranquilo. Se vocês entendem assim, melhor, certo? Tudo bem? Mas se vocês quiserem fazer a prova, façam o chuveirinho aqui, ó. 3 vezes 3. 3 vezes raiz quadrada de 6. Menos. Raiz quadrada de 6 vezes 3. 3 raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 ao quadrado. E aí vai desenvolvendo, juntando os termos e vai chegar nessa mesma resposta. Mas eu acho que essa maneira que eu faço é mais fácil, tá? Por isso que eu faço dessa maneira. Bom, continuando, gente, a gente vai fazer agora o próximo exercício. Eu falei para vocês que eu vou fazer o B. E o B também é o B lá do livro, tá? Então vai ser o quê? Vamos lá. Pegar o exercício 2 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. É o B, tá? Vamos fazer lá. Inserindo uma equação. 2 sobre raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Tá, gente? Raiz quadrada de 3. E esta é a atividade, certo? E aí, o que vai fazer agora? Vamos ver. Vocês olharam como é que eu fiz o primeiro, ó. É igual. É uma receita de bolo. A maneira não mudou, gente. É sempre igual. Sempre tem uma razão de ser as coisas. É uma receita. Se você seguir a receita passo a passo, né, não vai dar diferente, vai dar certo. Então é a mesma coisa. Tenham atenção na resolução, porque é aí que está o segredo, obviamente, né? Como vai estar certo o exercício. Então vamos lá. Então fica 2 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. O que vai ser feito? Eu vou resolver agora essa expressão com vocês. Vamos lá. Então fica 2 vezes o quê, gente? Ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, mais ou menos, menos. Por quê? Porque é a parte de baixo aqui, ó, com o sinal trocado. Era mais, passa a ser menos. E raiz quadrada de 3, tá? Fecha parênteses. E embaixo agora vai ficar o quê? Raiz quadrada, repito a parte de baixo, como ela é igualzinha, tá, gente? Ó, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, tá, gente? Raiz quadrada de 3
Essa é a parte de baixo. Vou colocar um parênteses para que eu possa separar melhor, para que vocês visualizem melhor também. O parênteses ajuda por causa disso, tá? Então, ficou raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Perceba que isso é exatamente o que está escrito ali na parte de baixo ali do enunciado. E eu vou escrever a mesma coisa agora com o sinal trocado. Então, vai ficar raiz quadrada de 5. Era mais, não era? O exercício não era mais? Fica menos. Menos o quê? Raiz quadrada de 3. Tá, gente? Fecha parênteses. Olha como ficou agora. Perceberam que eu multipliquei o 2 vezes a parte de baixo com o sinal trocado. E embaixo, repeti a parte de baixo, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. E multipliquei essa parte de baixo com o sinal trocado. Certo, gente? 5 menos raiz quadrada de 3. Certo? Vamos ver agora como que vai ficar isto aí. Ó, então vamos desenvolver. Agora é matemática, né? Agora não é regra. Fazendo a distributiva ali na parte de cima. Fica o quê? 2 raiz quadrada de 5. 2 raiz quadrada de 5. Menos 2 raiz quadrada de 3. Certo? 2 raiz quadrada de 3. Tá? Ficou assim na parte de cima. E embaixo? Gente, qual regra? Regra de produtos notáveis. Primeira, segunda ou terceira regra? Qual? A primeira era quando tinha 2 sinais mais, não era? Mais no primeiro fator e mais no segundo fator. A segunda regra era quando era menos no primeiro fator, menos no segundo fator. A terceira regra é quando é mais e menos ou menos e mais, quando tem sinais trocados. Fica o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado, assim como no exercício 1. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5... E raiz quadrada de 5 vai ser o meu x, a raiz quadrada de 5, né? Vamos lá digitar, então. Raiz quadrada de 5 e tudo isso ao quadrado, né? Ao quadrado, certo? Menos, né? Da regra. A regra fala que é menos. Raiz quadrada do quê? De 3. E tudo isso também elevado ao quadrado, tá? Ao quadrado. Feito isso, fechou, tá? Perceberam? Apliquei a terceira regra. Então, x ao quadrado, que é, x é o meu raiz de 5, e y é o meu raiz quadrada de 3. Fica x ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos, que é da fórmula, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, o y ao quadrado, tá? Fazendo isso de novo agora. Gente, e aí? O que a gente vai resolver? Ó, eu tenho agora 2 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 3, tá? Vamos, primeiramente, aqui embaixo, a gente vai resolver a parte de baixo, tá? Depois a gente volta na parte de cima, caso seja necessário. Porque na parte de cima não posso fazer nada. Por que eu não posso fazer nada? Porque os radicais são diferentes. Um radical é raiz quadrada de 5 e o outro radical é raiz quadrada de 3. Não posso mexer, tá? Não mexo. Repito como ele é. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 5, tá? Menos 2 raiz quadrada de 3, ok? Certo? Repetir a mesma coisa. E embaixo, o que acontece? Eu vou cortar a raiz quadrada com o meu expoente 2. Fica o quê? 5, né? Menos, vou cortar a raiz quadrada com o meu expoente 2. Fica o quê? Só o número 3, certo? Olha lá, ó. Sumi com a raiz quadrada embaixo. Se era um problema, se alguém tinha medo de raiz quadrada, já não tem mais. Bom, o que acontece? Vou até aproveitar aqui, eu vou repetir, porque está ali, a base é a mesma, e vou resolver o que tem embaixo. 5 menos 3 é quanto? 2, né? 5 menos 3 é 2. Ficou isso aqui. Gente, agora sim eu vou mexer na parte de cima. Por quê? Porque perceba que aqui tem 2 e aqui tem 2, certo? 2, 2 e 2. Eu posso cortar todos esses dois. Posso cortar todos esses dois. Eu corto esse 2 aqui e esse 2 aqui. E sumiu os dois, certo? Então, a resposta final vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5, tá? Certo? Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Tá, gente? Raiz quadrada de 3. Essa é a resposta final da atividade B do livro, tá? Perceberam? Sim? Não? É isso aqui, tá? Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. E aí não mexo mais nada, porque os radicais são diferentes. Tá bom? Certo, gente?
Vou fazer mais um com vocês. Vou fazer agora a atividade C, tá? Vou fazer a atividade C, que no livro... C aqui para mim, tá, gente? Aqui para mim é o C, mas no livro, para vocês, ele é a atividade D, tá? No livro, ele é o D, tá? Então, o C do livro não é que você vai ficar sem fazer. Obviamente que não. Você vai praticar. Você vai olhar o que eu fiz e vai fazer a mesma coisa no caderno seu. Então, você vai pegar a atividade C, número 6C, e vai fazer no seu caderno e vai ver se chega na resposta certa, aplicando fazendo da mesma maneira que eu fiz, tá, gente? Que é tranquilo. E você vai chegar na resposta certa, eu confio que sim. Vamos lá, gente. Vou fazer mais um, que é o D agora, tá? Vamos lá, nova equação. Inserindo a equação aqui, fica 2 menos raiz quadrada de 2, certo? Sobre 3 mais raiz quadrada de 2, tá? Raiz quadrada de 2. Essa é a atividade. O que a gente vai fazer agora? Gente, mesma coisa que a gente fez no B e mesma coisa que a gente fez no A. Não está mudando. Perceba que é aquilo que eu falei, é uma regra. Então, veja só, vamos para isso, né? Vamos lá, nova equação. O que acontece? Repito a parte de cima, repetir em parênteses, ó, 2 menos raiz quadrada de 2, certo? Fecha parênteses. Multiplicando o quê? A parte de baixo. Quem que é a parte de baixo? 3 mais raiz quadrada de 2. Mas o que acontece? Eu troco o sinal. Fica 3 menos raiz quadrada de 2, tá? Troquei o sinal. É isso que eu estou fazendo, né? Certo? E a parte de baixo, a mesma coisa. Dando sequência. 3 mais raiz quadrada de 2. Fecha parênteses. Multiplica o quê? Gente, aqui, ó. Deixa eu só dar um espaço aqui. Multiplica o quê? A parte de baixo com o sinal trocado. 3 menos raiz quadrada de 2. Tá? Certo? Beleza? Pronto, gente. Assim, ó. Ficou esse formato. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? A distributiva, né? Distributiva aqui em cima e a distributiva aqui embaixo, tá? Em cima não tem uma regra, porque tá vendo, ó, aqui é diferente disso aqui. Por isso a gente vai ter que aplicar, fazer manualmente aqui o chuveirinho. Vamos fazer? Então tá. 2 vezes 3, vou inserir a equação antes, né, para não ter problema aqui. Vamos lá. 2 vezes 3 é 6, né? Certo? 2. Gente, menos, né? Coloca o sinal de menos. Vou colocar entre parênteses, tá? Deixa eu ver. Não tem necessidade de estar em parênteses. 2 vezes 3 é 6, né? 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3, ó. Tô fazendo chuveirinho. Fiz esse aqui com esse aqui. Vezes deu 6. Menos aqui, ó. Certo? Menos com menos aqui. Vai dar mais, tá? Vai dar mais. Eu vou multiplicar agora esse 2 com ali, tá bom? Então, vai dar mais, certo? O quê? Mais o quê? 2 raiz de 2, tá? 2 raiz de 2. Fazendo chuveirinho ali. 2 raiz quadrada de 2, né? Certo? Fiz aqui, ó, 2 vezes 3 deu 6, né? Certo? E 2 vezes... esse 2 vezes menos raiz quadrada de 2 aqui dá menos, tá, gente? Ó. Opa, pulei de novo. Isso aqui tá tão ruim hoje. Menos, aqui, ó. Certo, gente? Ó, 2 vezes 3 dá 6, tá? É difícil fazer, às vezes, no computador. O melhor seria fazer no papel. Mas eu dou o meu jeito de fazer aqui, né? 2 vezes 3, 6, tá? 6. Menos, ó, aí 2 vezes menos raiz quadrada de 2 dá 2 vezes menos raiz quadrada de 2 dá menos 2 raiz quadrada de 2, tá? Certo? Vamos continuar aqui. Gente, menos raiz quadrada de 2 vezes 3 dá o quê? Menos 3, o espaço, né? 3 raiz quadrada de 2,
tá? Menos 3 raiz quadrada de 2, certo? Agora é o seguinte, menos raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Vai dar menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, tá? Certo? Tudo bem? Resolvi a distributiva em cima, tá? Se esse era o problema, tá resolvido. Agora embaixo, gente, embaixo é tranquilo, porque embaixo é igual os números. Ó, os números são iguais. Vocês estão conseguindo ver que os números são iguais? Mas qual que é a mudança? Os sinais são contrários. Se os sinais são contrários, eu aplico a terceira regra. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Aqui, ó, quadrado. Certo? 3 ao quadrado. Opa, foi ao cubo. 3 ao quadrado. Mais com menos, menos. Vamos lá. E raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tá? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, tá? Beleza, gente? Ficou isso aí. E agora a gente junta os termos semelhantes, aquela bagunça toda, né? Vamos lá. Então vai ficar o quê? Ó, gente, aqui vai ficar o 6, porque o 6 não tem o que tirar dele ali, menos 2 raiz quadrada, menos 2 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2. Posso juntar? Posso. Por quê? Porque os radicais são semelhantes. Então, fica menos 5... Opa, já tinha colocado menos. 5 raiz quadrada de 2, tá? 5 raiz quadrada de 2. Beleza? Mas, gente, quanto que vale raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Passando para baixo. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Menos. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Corto a raiz quadrada e corto esse expoente 2. Fica o quê? Somente 2. Né? Beleza? Olha como é que está diminuindo. Tá caminhando para alguma coisa. Vamos lá. Vou escrever mais outra aqui. Mais outra linha. Gente, agora, ó. 6. Vou juntar com aquele 2. 6 mais 2 dá 8. Menos 5 raiz quadrada de 2. Tá? Opa, raiz quadrada de 2. 5 raiz quadrada de 2, tá? Beleza? Certo? E embaixo, 9 menos 2 dá 7. Tá? 9 menos 2 dá 7. E essa é a resposta final do exercício D. Tá bom, gente? Do exercício D, tá? Beleza? Certo? Tudo bem? Tá? Gente, então é isso. Tinha mais aqui o exercício F. Se vocês tiverem dúvida, eu faço mais ele depois, caso alguém queira. Me peça lá no clipe, eu faço ele na próxima aula, tá? Certo? Eu tinha separado 4, mas o vídeo está ficando muito longo. Então, perceba o que eu fiz, eu acho que vocês entenderam bem o que foi feito, tá? Fiz aqui passo a passo com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vou abrir aqui com vocês para me despedir. Certo, gente? Treina mais em casa. Eu fiz 3. Tem 6. Já estou um pouco ruim de voz, já estou falando bastante. Tem 6 letras, né? No exercício 6. Eu fiz 3. Façam os outros 3, tá? Se vocês tiverem dificuldade, vocês falam assim, professor, tive dificuldade em entender. Professor, tive dificuldade em fazer o exercício 6. Eu vou fazer com o maior prazer na próxima aula, tá? Certo, gente? Abraços e continue estudando, tá? Certo? Vamos lá.